nosso assunto agora é regra de três. Regra de três é um conteúdo muito importante e muito utilizado não só na escola, né? Mas é um conteúdo que a gente consegue aplicar muito no cotidiano, em situações do nosso dia a dia. Então, o que é a regra de três? A regra de três, pessoal, é quando nós temos em um determinado problema três valores que são conhecidos e falta um. Por isso, regra de três. A regra de três, ela se divide em simples e composta. Nós ficaremos com a regra de três simples, que daí dentro da regra de três simples tem a direta e tem a inversa. Aqui tem algumas orientações de que maneira nós devemos proceder para resolver um problema com regras de três simples. A primeira coisa que nós temos que fazer, pessoal, é ler com bastante atenção o problema, né? Ler prestando atenção no que está acontecendo. Depois, colocar estes dados que variam e abaixo os valores, né? Colocar os dados que estão variando e abaixo de cada dado os valores. E por último, e muito importante, analisar a situação. Vocês vão entender com os exemplos, tá? Se aumenta ou diminui na mesma proporção, certo? O que acontece? Eu costumo utilizar para ver essa parte da análise flechas. Se eles aumentam ou diminuem na mesma direção, esse problema é por regra de três direta. Se um lado aumenta e o outro diminui ou vice-versa, ela é inversa. Isso é muito importante porque saber se é direta ou inversa vai determinar a maneira como eu vou resolver este problema. Com exemplos, né, fica mais fácil de entender, certo? Aqui, então, nós vamos para o nosso primeiro caso, que é a regra de três diretamente proporcional, tá? Primeira coisa, então, lembram? A gente vai ler com atenção o problema. Então, o problema diz o seguinte: para se fazer 2 bolos, são necessários 300 gramas de açúcar. Se formos fazer 5 bolos iguais a este, quanto de açúcar será necessário? Então, percebam que os dois dados que estão variando é a quantidade de bolo e a quantidade de açúcar. Então, é a primeira coisa que nós temos que colocar, né? O número de bolo e o açúcar. O açúcar, ele está, a unidade de medida dele em gramas. Então, é importante colocar os dados bem corretamente. Então, vamos ler novamente. Para se fazer 2 bolos, então vai 2 aqui embaixo do bolo, são necessários 300 gramas de açúcar. Então, vai aqui do ladinho, ó. Então, 2 bolos precisam de 300 gramas de açúcar. Daí vem a pergunta: se formos fazer 5 bolos, então, bolo, 5, vai aqui embaixo. Iguais a este, quanto de açúcar, ó, vai o X aqui, o X onde está faltando. Quero saber a quantidade de açúcar para fazer 5 bolos. O que acontece? Aqui está aumentando para baixo. Vamos delimitar que a flechinha a gente vai sempre colocar para onde aumenta, que daí não tem perdido. Então, em cima 2, embaixo 5, está aumentando para baixo. Então, se eu aumento a quantidade de bolo, eu vou precisar de mais açúcar ou menos que 300? O que vocês acham? Se eu vou fazer mais bolo, eu vou precisar de mais açúcar. Então, a flechinha também vai aumentar para o mesmo lado. Quando acontece isso aqui, pessoal, indica que é um problema de regras de três diretamente proporcional, porque eles estão aumentando para o mesmo lado, certo? Para resolver
nós colocamos exatamente como está aqui, 2 está com 5, assim como 300 está com x. Daí vem o nosso cálculo que vai ser cruzado, ó, uma multiplicação cruzada. Começa sempre por onde dá o x, ó. 2 vezes x, 2x, igual 5 vezes 300, 5 vezes 3, 15, 0, 0. Agora, nós vamos dividir, já vimos nas equações do primeiro grau como é que se resolve. Dividido ao meio, né? Porque tem um 2 ali. Isso aqui vai dar 750. Mas, como é problema, eu tenho que responder direitinho. O que é esse 750? São gramas de açúcar. Então, serão necessários 750 gramas de açúcar. Essa é a nossa resposta. Então, nós obtivemos, né, o resultado da quantidade de açúcar necessário para se fazer 5 bolos. Agora, nós veremos um exemplo da regra de 3 inversa. Claro que no momento de vocês resolverem os problemas, vocês é que vão ter que fazer essa descoberta, se é direta ou inversa. Como vocês irão fazer? Através da leitura, através das flechinhas, para ver qual é o tipo de regra de 3 que vocês irão utilizar. Então, aqui nós temos um outro exemplo, ó. Um carro com velocidade de 60 km por hora faz uma viagem em 6 horas. Se a velocidade fosse de 80 km por hora, essa viagem duraria quanto tempo? Então, percebam que nós temos o dado velocidade. Então, nós temos a velocidade, a unidade de medida é em quilômetro por hora, e nós temos também o nosso tempo, que neste caso aqui está medido em hora. Isso é muito importante, porque tudo que eu colocar aqui tem que estar na mesma unidade de medida. Por exemplo, se o tempo aqui tivesse um valor em hora e outro em minuto, eu teria que passar ou tudo para hora ou tudo para minuto, senão dá erro. Então, um carro com velocidade de 60 km por hora, vai aqui, faz uma viagem em 6 horas. 6 horas vai no tempo. Daí vem a pergunta: se a velocidade fosse de 80 km por hora, qual seria o tempo dessa viagem? Percebam que a viagem não vai mudar, a viagem é fixa, né? O que eu vou percorrer não muda. O que está mudando é a velocidade e o tempo. Se a 60 km por hora eu demorei 6 horas, se eu aumentar a velocidade, significa que eu vou mais rápido, concordam? Se eu aumentar a velocidade, significa que eu vou levar mais ou menos tempo? É claro que menos, né? Então, se esse valor aqui for menor que esse daqui, a minha flechinha aqui vai para cima, porque esse aqui vai ser menor. E esse daqui, o menor está em cima, vem para baixo. Percebam que as flechinhas estão viradinhas para o lado oposto, né? Quando acontece isso, eu tenho uma situação, né, de problema inversamente proporcional. Como eu resolvo? Para resolver, um lado eu mantenho igual, só que o outro lado eu tenho que inverter na hora de resolver. Então, o x que está embaixo vai para cima e o 6 que está em cima vem para baixo. Daí, sim, eu faço a conta. Neste caso aqui vai ser 80x igual, aqui vai dar 36 mais o zero. Resolvendo, né, dividindo 360 por 80, corta, corta, vai ficar 4,5. Significa, isso aqui é o tempo, né, porque o x está no tempo, 4,5 horas ou 4 horas e meia, que seria 4 horas, a metade de 1 hora é 30 minutos, né? Então, poderia ser escrito ou 4,5 horas,
ou 4 horas e 30 minutos, que é a mesma coisa. Então, percebam que eu aumentando a velocidade, eu vou diminuir o tempo. Isso é um exemplo de regra de 3 inversamente proporcional. Percebam então que ao aumentarmos a velocidade, nós faremos a mesma viagem em menos tempo. A receita é muitas atividades, muitos exercícios, praticar bastante para conseguir entender bem, né? E obter o conhecimento necessário sobre esse conteúdo que é tão importante, ok? Abraços!